Deus abençoe você que está conosco aí conectado. Você, mais uma vez nessa noite, sinta aí a bênção de Deus na sua vida. Através desse estudo das profecias, você tem a oportunidade também de aprender um pouco mais, juntamente comigo. Eu digo isso porque nós, quando ensinamos, a gente aprende também. A gente aprende mais ensinando do que de outra forma. Então, que você possa se sentir bem. Hoje vai ser uma noite bastante aprendizado. A gente vai fazer aqui um resumo, uma reflexão sobre a porção profética de Daniel, antes de a gente darmos introdução ao capítulo 7, os demais capítulos aí proféticos, tá ok? Então, nós vamos nesse momento fechar os nossos olhos. Eu peço para que você nesse momento feche seus olhos aí e vamos orar a Deus para que Ele ilumine e nos abençoe no estudo dessa noite. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelo dia que tivemos, pelas tuas bênçãos, pela tua proteção, e nós queremos nesse momento pedir a tua bênção sobre esse estudo. Que o Senhor fale ao nosso coração, que o Espírito Santo nos esclareça, que seja Ele que nos ensine a respeito desses grandes temas tão relevantes para os nossos dias, para a nossa compreensão, para a nossa vigilância. Perdoa os nossos pecados, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então nós vamos agora dar introdução a esse tema tão importante, esse tema tão especial. Nós poderíamos hoje fazer já a abordagem do capítulo 7 de Daniel, mas antes, como nós iremos fazer uma pausa nessa transição aí de ano, né, nesses finais, nessas últimas semanas aí, então nós vamos fazer aqui uma contextualização antes de a gente entrar no capítulo 7 de Daniel. Como o capítulo 7 de Daniel ele tem bastante detalhes, daqui para frente todos os demais capítulos terão bastante detalhes. E como nós também falamos no nosso último estudo, né, na última semana, esses capítulos eles já não serão, a gente já não vai estudá-los assim de forma como estávamos fazendo até então, de uma forma expositiva, abordando mais a questão histórica, né, mais aquela cara de sermão. O que nós vamos fazer agora são aulas, tá? São aulas onde nós iremos estudar símbolos proféticos, épocas, tempos, períodos, e a gente vai entender exatamente a estrutura do livro de Daniel antes de nós falarmos sobre o capítulo 7, tá ok? Então, o capítulo 7 de Daniel, ele não será abordado hoje em toda a sua totalidade. Nós iremos fazer uma apanhada de todos os capítulos proféticos de Daniel, onde aborda a questão dos reinos, das nações, os impérios. E aí, então, dentro desse contexto, aí eu acredito que você e eu conseguimos entrar de forma mais tranquila nesse assunto mais técnico que envolve as profecias desse maravilhoso livro, tá ok? Então, nesse momento, eu vou compartilhar a tela aqui, e aí nós já iremos, a partir de já, começar a entender o livro de Daniel em toda a sua estrutura. Pronto. Deixa eu me colocar aqui agora. Perfeito. Ok. Eu acredito que todos estão conseguindo visualizar aí, né, Drica? Aparece para você aí, né? Então, vamos lá. Sim, aparece sim. Maravilha. Então, olha só o que nós temos aqui. Aqui nós temos um gráfico. Na realidade, não chega a ser um gráfico. É uma tabela. E nessa tabela, o que nós encontramos aqui? Todo o livro de Daniel. Toda a estrutura do livro de Daniel, dividida em capítulos e, ao mesmo tempo, dividida em impérios. Interessante, né? Se você for parar para analisar, pensando no livro de Daniel, ali capítulo a capítulo, parece que tem muita coisa que precisa ser estudada. Parece que tem muita coisa ainda a ser abordada, tem muitos detalhes, é muita riqueza de fatos. Porém, se nós pegarmos o livro todo e colocarmos um pouco longe assim dos nossos olhos, da forma como você está vendo aí, ele como um todo, você vai perceber que o livro de Daniel, ele se combina em praticamente o mesmo tema. Como que isso funciona?
A gente, na prática, entende que o livro de Daniel, ele aborda os mesmos reinos, os mesmos impérios, porém, capítulo após capítulo, vai se repetindo com um acréscimo a mais de detalhes. Por exemplo, no capítulo 2, vai falar, por exemplo, que nós já vimos, sobre a estátua que Nabucodonosor sonhou. Mais para frente, no capítulo 7, vai falar novamente sobre o mesmo significado da estátua de Nabucodonosor. Não vai falar da estátua que ele sonhou, mas vai falar do significado dela. Então, o significado da estátua do capítulo 2 de Nabucodonosor, que eram aqueles 4 impérios, né? Era a Babilônia, a Medo-Pérsia, a Grécia e a Roma. Esses 4 impérios, que é o significado daqueles metais diferentes da estátua do capítulo 2, a gente vê com mais detalhes no capítulo 7. E assim vai acontecendo nos capítulos que se seguem. Então, no capítulo 8, vai falar também desses impérios, porém, com um acréscimo a mais de detalhes, levando-se em consideração também um pouco da cronologia, né, dos tempos onde esses impérios existiram. E aí depois, nos últimos capítulos, né, no capítulo 10, 11 e 12, nós veremos mais ainda riqueza de detalhes em relação às abordagens dos capítulos anteriores. Mas vamos lá. Eu vou mostrar agora para vocês aqui na prática, ok? Como que isso funciona. Então, nós temos aqui, eu vou utilizar uma caneta aqui para que você consiga acompanhar o meu mouse melhor. Pronto, vamos pegar essa apontadora aqui. Eu acredito que deve aparecer melhor aí. Então, olha só. A interpretação do capítulo 2 de Daniel, que nós vimos, referia-se a 4 metais existentes naquela estátua que Nabucodonosor sonhou. Então, nós vemos que o significado daquela estátua eram 4 impérios. O próprio Daniel havia descrito isso para ele. Ele disse que a cabeça de ouro representava a Babilônia. Então, nós temos aqui na coluna 2, onde está Daniel capítulo 2, nós temos o significado da estátua de Nabucodonosor. Então, eu tenho ali a cabeça de ouro, que é a Babilônia. Eu tenho os peitos e braços de prata, que é o Império Medo-Persa. Temos também o ventre e os quadris de bronze, que representava a Grécia. E também nós temos as pernas de ferro, que representa Roma. E não para por aí. No sonho que Nabucodonosor teve, também dizia que os pés daquela estátua eram uma mistura de ferro e barro. Então você tem ali os pés da estátua no capítulo 2, que simboliza ferro e barro. E também falou que depois do ferro e barro aconteceu uma outra coisa, você se lembra? Uma grande pedra veio do céu e atingiu os pés daquela estátua. Então nós temos ali, na 6ª parte da interpretação, a pedra que viera do céu. Agora vamos voltar aqui novamente. Isso nós vimos no capítulo 2. Se nós, porém, trouxermos aqui para o capítulo 7 agora, nós vamos ver que no capítulo 7 não vai falar de metais, mas vai falar de animais. E também nós vamos ver mais para frente o significado de cada símbolo profético que aparece nessas páginas aí. Então, o animal representa império, rei ou reino. Asas vão representar alguma coisa. Vão representar também diversos símbolos aí, que nós veremos mais para frente. Então, no capítulo 7 agora, nós não vamos ver metais. Nós não vamos ver prata, não vamos ver ouro, a gente não vai ver ferro, não vai ver bronze, nada disso. Capítulo 7 de Daniel vai falar de 4 animais. É o leão, o urso, o leopardo e um animal terrível e espantoso que Daniel não achou no meio zoológico encontrar algo que pudesse comparar a um animal que ele viu. Então ele simplesmente disse, eu vi um animal terrível e espantoso. Ele não disse que é parecido com um dragão, não disse que era parecido com algum outro animal qualquer. Ele simplesmente viu ali um monstro terrível e o classificou com um animal terrível e espantoso. Não havia com que comparar a ele. E também, ainda no capítulo 7, nós temos ali a descrição mais detalhada desse animal terrível e espantoso, da qual Daniel viu. Então aqui nós temos o capítulo 7.
Indo ali para a quarta coluna, nós vemos ali o capítulo 8 e o capítulo 9. Nesses dois capítulos, note que nós já não temos mais o Império Babilônico, ali na primeira linha. Não temos mais o Império Babilônico aqui. Daniel, na visão do capítulo 8, ele recebeu agora a visão a partir do Império Medo-Pérsia, que não mais era um leão, não era um urso, não era um leopardo, não eram mais esses animais, e nem tampouco eram metais. Agora aparecem dois animais diferentes no capítulo 8. No capítulo 8 aparece o carneiro e aparece um bode. E também aparece uma ponta pequena, ou seja, um chifre que aparece no meio de um desses animais. E aí a abordagem, ela já é um pouco diferente nos seus símbolos, porém se trata dos mesmos impérios. E aí mais para frente também, ainda no capítulo 8 e 9 de Daniel, referindo-se sobre a ponta pequena, aqui nós vemos também uma abordagem mais detalhada, bem mais minuciosa do que o capítulo anterior, o capítulo 7. Então, o capítulo 7 falou de um animal terrível e espantoso e deu as características. E agora, no capítulo 8, nós vemos ali uma descrição mais detalhada desse mesmo poder. Novamente, voltando ali para o início, agora a gente vai para o capítulo 10, 11 e 12. Acompanhe comigo aqui na última coluna. Então, essa última coluna, esses 3 capítulos, eles se entendem melhor quando a gente estuda eles juntos, tá ok? Então, nós temos ali, também não tem o Império Babilônico, então começa também a partir do Império Medo-Pérsia. E agora já não vai mais falar de animais, e tampouco de metais, como falou no capítulo 9, 8, 7 e 2. Não vai falar essas abordagens. O capítulo 10, 11 e 12 de Daniel vai direto ao ponto. Vai falar em detalhes acerca dos reis persas, mas note que está falando do Império Medo-Persa. Depois vai falar com mais detalhes sobre a Grécia. Depois vai falar também sobre uma abordagem um pouco diferente, mas trazendo o mesmo significado. Em dado momento, essa última porção do livro de Daniel, ela se divide em 2. Não vai mais falar sobre 4 impérios, mas vai agora dividir entre Rei do Norte e o Rei do Sul. E assim vai seguir até o final do capítulo 11 de Daniel, falando justamente acerca desses 2 reis, o Rei do Norte e o Rei do Sul. Vai fazer uma abordagem, mas também do mesmo significado e também falando dos mesmos impérios. Então, essa é a descrição, esse é o esquema que nós encontramos nesses capítulos proféticos de Daniel. Então, nós temos ali o capítulo 2, que vai falar da estátua que Nabucodonosor sonhou, e o significado, que são impérios. Aí nós temos o capítulo 7, que vai falar de 4 animais, cujo significado são os mesmos impérios. Depois nós temos o capítulo 8 e 9 de Daniel, que também vai falar sobre os mesmos impérios, porém com animais diferentes. E aí depois nós temos ali o capítulo 10, 11 e 12, que também vão falar dos mesmos impérios, porém de forma muito mais detalhada. Então percebe que existe essa repetição seguida de ampliação em toda a estrutura do livro de Daniel. Vendo dessa forma, a gente consegue se contextualizar melhor, e quando a gente estiver estudando uma das profecias de Daniel, é mais fácil a gente entender que ele se refere ao mesmo império que já falou no capítulo anterior ou no capítulo posterior. Agora vamos aqui às linhas. Percebe que aqui na primeira linha, onde estou aqui apontando com o mouse, nós temos ali o Império Babilônico. O Império Babilônico, ele é abordado no capítulo 2 de Daniel, e no capítulo 7 de Daniel. Lembra que nós estudamos que Belsazar, ele havia oferecido um grande banquete para muitos dos seus ali súditos, e aí apareceu uma mão misteriosa escrevendo na parede a sentença e o juízo sobre Babilônia e também sobre Belsazar. Então, a partir daquele momento, Babilônia foi subvertida, foi conquistada pelos medos e persas. Já no capítulo 8 e 9, vai fazer uma abordagem mais detalhada dos medos e persas.
E, evidentemente, não vai falar mais de Babilônia, porque a Babilônia havia sido destruída por eles, pelos medos e persas. Agora, na segunda linha, nós temos ali os medos e persas. Mas o detalhe interessante que nós vemos aqui são as semelhanças que existem entre os capítulos. Perceba aqui, por exemplo, aqui onde fala do Medo-Persa, o Império Medo-Persa, que durou de 539 e foi até 331, esse império, no capítulo 2 de Daniel, vai falar que ele era um reino inferior ao reino de Babilônia. Muito embora ele conquistou Babilônia, mas em termos de glória, em termos de aclamação, em termos de riqueza, ele era inferior à Babilônia. E aí no capítulo 7, o que era os peitos e braços de prata, agora vai ser representado por um urso, mas é o mesmo império, Medo-Pérsia. No capítulo 7 de Daniel, referindo-se ao urso, vai falar que ele levantou um dos seus lados, isso Daniel viu no sonho. Daniel também viu que esse urso ele tinha 3 costelas na boca, e essas 3 costelas elas têm um significado, né, que nós vamos ver aí quando abordarmos especificamente o capítulo 7. E também Daniel viu que esse urso, ele comia, ele devorava muita carne. Essas eram as características da Medo-Pérsia no capítulo 7 de Daniel. Agora, as características do Medo-Pérsia no capítulo 8 de Daniel são semelhantes. Olha só. Havia um chifre mais alto no carneiro. Ali nós temos a descrição de um carneiro de 2 chifres, só que um desses chifres era muito mais alto do que o outro. E se nós voltarmos ali para o capítulo 7, nós vamos ver que o urso ele estava com um dos seus lados levantado, ou seja, havia uma diferença, havia um desequilíbrio. Nós também vemos ali, voltando para o capítulo 8, no carneiro, que ele dava, diz a descrição profética, que ele dava amarradas para o ocidente, ou seja, ele tentava investir para o lado oriental, aliás, para o lado ocidental. E note que aqui apontava também 3 direções, que é para onde ele tentava fazer as suas conquistas. Semelhantemente, o urso ele tinha 3 costelas na boca. Então, nós vemos aqui semelhanças, paralelismos entre um capítulo e outro, referindo-se ao mesmo animal. Também, se nós olharmos agora ali no capítulo 10 a 12, vai estar se referindo aos reis persas, e faz uma descrição mais detalhada deles e da ação deles enquanto eles estavam no poder. Quando nós descemos ali para a Grécia, é interessante que a gente vê também as mesmas características e coisas semelhantes entre os capítulos. Sobre a Grécia, no capítulo 2 de Daniel, vai falar que ela tinha domínio sobre toda a terra. Ela era representada pelo bronze, ali nos ventres, no ventre e nos quadris daquela estátua. Quando nós vamos para o capítulo 7, ali nós vemos não mais um metal, mas sim um animal. Grécia, no capítulo 7, agora representada por um leopardo. Fala que esse leopardo tinha 4 asas. E também fala que tinha 4 cabeças. E olha só a semelhança que tinha ali. Foi-lhe dado domínio. A mesma coisa que fala no capítulo 2, que a Grécia tinha domínio sobre toda a terra, também menciona no capítulo 7, que foi-lhe dado domínio. Porém, no capítulo 7, a gente vê que tem detalhes a mais que já não tem no capítulo 2. Fala que havia 4 asas e que também havia 4 cabeças. Tudo isso tem a sua interpretação profética que a gente vai ver nos próximos estudos. Aí, quando a gente vai para o capítulo 8, nós encontramos mais detalhes ainda que não existem no capítulo 7 e não existem também no capítulo 2. São eles. É um animal, representado ali por um bode. No capítulo 8, a Grécia é representada por um bode. E esse bode, ele vem flutuando sem tocar no chão. É isso que Daniel vê na visão. E esse bode, ele tinha um chifre muito notável, muito evidente entre os seus olhos. E diz a mesma profecia do capítulo 8 de Daniel, que esse chifre, por ser notável, ele representava o primeiro e grande rei da Grécia. Olha que detalhe que não menciona no capítulo 7 e nem tampouco no capítulo 2.
mas menciona no capítulo 8. Lá no capítulo 7, lembra? Você viu que lá fala de 4 cabeças que havia no leopardo. No bode, diz que, uma vez que o chifre foi quebrado, aquele chifre notável, que era o rei primeiro, fala que no lugar desse chifre apareceram outros 4 chifres, cada um apontando para um lugar diferente, para um ponto cardeal diferente, norte, sul, leste, oeste, ali para os 4 ventos do céu. Então, note a semelhança. E aqui já dá uma riqueza a mais de detalhes. Enquanto no capítulo 7 fala de 4 cabeças, no capítulo 8 fala que essas 4 cabeças vieram depois do primeiro e principal rei da Grécia. Está vendo a sua riqueza de detalhes? Como vai ampliando os dados históricos à medida que os capítulos vão avançando, mas fala do mesmo rei, do mesmo reino. E também fala da identificação desse rei da Grécia, que evidentemente é Alexandre o Grande. Então, as características que é dada à Grécia no capítulo 8 de Daniel, fica fácil a gente perceber que está se referindo a Alexandre o Grande, fica fácil a gente perceber que aqueles 4 chifres, ou seja, aquelas 4 pontas que apareceram no bode, se referem também aos 4 generais que vieram depois da morte de Alexandre o Grande e ocuparam o domínio da Grécia. Esses detalhes não são mencionados no capítulo 7, mas a gente avança para o capítulo 8 e a gente encontra uma riqueza a mais de detalhes. E lá no capítulo 10, 11 e 12? No capítulo 10 a 12, nós vemos que lá fala de um rei poderoso, isso está lá no capítulo 10 e também no capítulo 11, fala de um rei poderoso, referindo-se justamente a Alexandre o Grande, fala que o reino dele é quebrado e se reparte aos 4 ventos do céu. Olha a semelhança. Capítulo 7, 4 cabeças. Capítulo 8, 4 chifres. E agora, capítulo 10 e 11, fala justamente de que o reino se reparte em 4. Fica mais claro a gente entender o significado profético de que realmente é a Grécia. Ou seja, não tem como dizer que lá no capítulo 2 de Daniel, o ventre e as coxas de bronze representariam outro império. Não tem como dizer. Se de repente alguém que não conhecesse o capítulo 7, não conhecesse o capítulo 8, não conhecesse o capítulo 10 e 11, essa pessoa talvez devesse estudar um pouco mais ou ter alguma dificuldade para chegar à conclusão de que estava se referindo à Grécia, o terceiro metal ali do capítulo 2. Mas quando ela estuda o capítulo 7, ela já tem uma compreensão mais clara. Vai para o capítulo 8, tem mais riquezas. E quando chega no capítulo 10, fica claro, sem dúvida, convictamente, de que é a Grécia, esse terceiro império. E depois nós vamos ali para a quarta linha, para Roma. Roma é interessante porque Roma tem muito mais riquezas do que qualquer outro desses impérios anteriores, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. Referindo-se a Roma, nós vimos que ali no capítulo 2, ela é representada pelas pernas de ferro. As pernas de ferro, no capítulo 2 de Daniel, se refere a Roma. E ele diz algumas das características. Forte como ferro, né? O ferro quebra, o ferro esmiuça. Agora, no capítulo 7, também fala acerca da força de Roma. Enquanto no capítulo 2 falava que era forte como ferro, no capítulo 7 vai falar que aquele animal terrível e espantoso, ele era sobremodo forte. Note que aí nós encontramos o mesmo adjetivo. E fala que também esse animal terrível e espantoso, ele tinha grandes dentes de ferro e unhas de bronze. Percebam? Para denotar justamente a força desse império. Devorava, fazia em pedaços e ainda pisava por cima tudo aquilo que sobrava debaixo dos seus pés, tudo aquilo que ele destruía. Agora, quando nós vamos para a descrição do capítulo 8 de Daniel, ainda referindo-se a Roma, na sua fase pagã, nós encontramos alguns detalhes interessantes. Olha só. Aqui fala também acerca da força. Note o mesmo adjetivo se repetindo aqui no capítulo 8, no capítulo 7 e no capítulo 2. Roma, ele se tornou forte, o império se tornou forte e glorioso para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa, menciona a profecia.
Também fala que se tornou tão forte, tão poderoso, que atingiu o exército do céu. Há uma interpretação para nós entendermos tudo isso aí. E também fala que, pelo fato de ter atingido o exército do céu, também investiu contra o príncipe desse exército. E fez o quê? Tirou o sacrifício. Investiu contra o príncipe do exército, atacou o príncipe do exército e atacou também o santuário desse príncipe do exército. Então, note quantos detalhes agora nós encontramos que Roma fez aqui no capítulo 8, que não é mencionado no capítulo 7 e nem tampouco lá atrás no capítulo 2. Aqui fala que agora esse império, Roma, na sua fase pagã, que Roma teve duas fases, né? A Roma pagã e a Roma papal. Então, nessa primeira fase, Roma pagã, nós vemos todos esses detalhes no capítulo 8. Aqui já fala que Roma, ela atingiu o exército dos céus. O que significa isso? Significa que ela destruiu, tentou de alguma forma destruir a verdade de Jesus e a verdade sobre ele como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o sacrifício contínuo. Tentou tirar isso também. Já lá no capítulo 10, falando também sobre Roma pagã, ali já se divide não mais entre 4 impérios, mas a partir dali, Roma, ela é enquadrada como sendo o rei do norte. Lembra que eu falei no início que no capítulo 11 de Daniel, divide-se em 2 elementos e assim se segue até o final do capítulo 8, do capítulo 11. Vai se dividir entre rei do norte e rei do sul. E aqui Roma é representada pelo rei do norte, que investe contra o rei do sul e a terra gloriosa. Então note que o rei do norte, no capítulo 11 de Daniel, que é Roma pagã, batalha ou guerreia contra a terra gloriosa em direção ao sul. E nós vimos essa semelhança ali no capítulo 8, quando diz que essa ponta pequena, né, do bode se engrandeceu sobremaneira em direção ao sul, para o oriente e a terra gloriosa. Nós vemos aqui a mesma semelhança nos 2 capítulos. Evidentemente, é certeza que se refere ao mesmo poder. Depois nós temos ali também uma investida contra o povo escolhido, contra o povo de Deus, que o rei do norte, ou seja, Roma pagã, também guerreia. Também menciona acerca do príncipe do exército, ele vai contra a Santa Aliança, que é justamente a aliança que Deus havia firmado com o seu povo. Fala também da profanação do santuário, tira o sacrifício contínuo e diz que aquilo que esse império fez, ele conseguiu, ele teve sucesso, ele prosperou. Agora, nós vamos ali para a 5ª parte. Na 5ª parte, nós vemos ali agora a fase papal de Roma. No capítulo 2, falando ali dos pés, que era em forma de ferro e barro, nós vemos que diz que seria um reino dividido. Note essas características semelhantes permeando por todos os capítulos de Daniel, referindo-se ao mesmo império. Agora, a mesma fase de Roma, que é a fase papal. Ali nós vemos, no capítulo 2, a parte de ferro e barro, e as características são um reino dividido, ao mesmo tempo que o império era forte devido ao ferro, ele era fraco, frágil, devido ao barro. Houve tentativas de se unir os impérios não, houve tentativa de unir as nações, né, porque o império ele estava fragmentado. Então eles tentaram se unir mediante casamentos para tentar novamente formar um império homogêneo, um império único. Tentaram, mas não conseguiram, porque a profecia ela havia sido clara. Se ligarão, tentarão se unir, mas não se ligarão um ao outro. Até mediante casamento eles tentariam dessa forma. E já lá no capítulo 7, falando também sobre Roma papal, nós temos ali características semelhantes. Não vai falar de um reino dividido, mas vai falar de 10 chifres. Então nós temos ali uma divisão de nações também, que é representado pelos 10 dedos da estátua do capítulo 2. Vejam o paralelo que existe. No capítulo 7, vai falar de um outro chifre pequeno, diante do qual 3 foram arrancados. Aqui é acrescentado um detalhe a mais em relação
a Roma papal. Lá fala que essas 10 nações que passaram a existir depois que o Império Romano ele caiu como império, ficou fragmentado, essas tribos que vieram do norte, né, tribos bárbaras, tomaram conta do Império Romano, fragmentado já, completamente fragilizado, destruído. E essas nações, essas tribos bárbaras, se estabeleceram como nações. Se formaram as principais nações da Europa hoje que nós conhecemos. Mas lá fala que quando isso aconteceu, antes disso acontecer, 3 dessas tribos bárbaras, elas caíram a partir do momento em que um chifre, um outro chifre, apareceu no meio daqueles 10 chifres. No capítulo 7. Lá fala que o animal terrível e espantoso tinha 10 chifres. No meio desses 10, surgiu um outro, tão forte, tão diferente dos outros, que arrancou, pela sua influência, pelo seu poder, outros 3. É dado aqui um detalhe que não menciona no capítulo 2. Fala que esse chifre notável que apareceu tinha olhos, tinha características humanas, falava com insolência, com voz de homem, com voz de arrogância, porque era um poder apóstata, era um poder que estava contra Deus, proferia palavras contra o Altíssimo, perseguia o povo de Deus e tentou mudar os tempos e a lei. Então, todos esses detalhes de Roma papal são acrescentados agora no capítulo 7, e se nós olharmos na história, veremos que Roma, na sua fase papal, ela cumpre perfeitamente essas características que são mencionadas. E aí, quando nós vamos para o capítulo 8 de Daniel, olha o que nós encontramos. Ali fala da grande ponta pequena que surgiu do meio daqueles 4. Lembra que no capítulo 8 de Daniel fala do chifre notável no bode, e depois desse chifre notável apareceram 4 chifres para os 4 ventos do céu, que foram os 4 generais que sucederam o império depois da morte de Alexandre o Grande, mas a profecia no capítulo 8 também fala que do meio desses 4 apareceu um chifre pequeno. Olha que detalhe interessante, que minuciosidade, porém rica na profecia. E isso faz um nó com o capítulo 7 de Daniel. Então nós vemos ali falando que essa ponta pequena que surgiu, que é mencionada ali no capítulo 8 de Daniel, tinha astúcia, prosperava com as suas mentiras e destruía a muitos. Destruía os poderosos e destruía o povo santo. Lançava a verdade por terra. E também o sacrifício contínuo, ou seja, as práticas ali do santuário, elas foram tiradas por esse poder, por esse império. Ele tentou destruir essa verdade acerca de Jesus como sendo o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essas características, algumas delas, nós não encontramos no capítulo 7 de Daniel. Mas no capítulo 7 de Daniel, nós podemos ver mencionado ali a perseguição do povo de Deus. Podemos ver ali proferindo palavras contra o Altíssimo, né, no capítulo 7. E no capítulo 8 é mencionado lançando a verdade por terra. Muda os tempos e a lei. Note só as características que existem permeando entre um capítulo e 8. Então, todo o capítulo 7 e 8 de Daniel, eles trocam, vamos dizer assim, essas figurinhas com as características de Roma, onde no capítulo 2 é o metal, ferro e barro. No capítulo 7 é um animal terrível e espantoso. E no capítulo 8 é uma ponta pequena, já não é mais um animal. Agora, quando a gente vai para o capítulo 10 e o capítulo 11, nós encontramos ali a continuidade de Roma como sendo representante do rei do norte. Então, Roma papal, no capítulo 10 e 11 de Daniel, ele representa o rei do norte, na sua segunda fase. E ali nós vemos a mesma coisa. Nós vemos agindo segundo a sua própria vontade, ou seja, com arrogância, com blasfêmia, com orgulho, destruindo os entendidos do povo de Deus. Isso a gente pode encontrar ali nos versos 33 e 35 do capítulo 11 de Daniel. Destrói os santos do Altíssimo, o que a gente também viu no capítulo 8 e o que também vimos no capítulo 7. Nós vemos ali também
se opondo e blasfemando contra Deus, semelhanças ali também no capítulo 7 e 8 de Daniel. Fala também da ousadia em atacar o santuário e a profanação dele, e também fala da tentativa final de destruir o povo de Deus. Agora, uma coisa que é interessante nesses capítulos, capítulo 7, capítulo 8 e 9, e a última porção ali do capítulo de 10 a 12, são os tempos proféticos. Ali fala um detalhe interessante, que nesses tempos proféticos seriam justamente o período em que esse poder iria atuar. Então, por exemplo, ali no capítulo 7 de Daniel, nós vemos falando que esse poder, Roma papal, ela atuaria durante 3 tempos e meio. Nós vamos ver mais para frente, com textos bíblicos, que em profecia, tá? Em profecia, tempos representa 1 ano. Então, 3 tempos e meio representam 3 anos e meio. Esse foi o período em que Roma papal dominou durante a sua fase em que esteve no cenário profético. Ali no capítulo 8 de Daniel, vai falar também de um tempo profético. Vai falar de 2.300 tardes e manhãs, que é um período muito extenso, muito abrangente, onde Roma papal esteve também enquadrada dentro desse período profético. E quando nós vamos lá para o capítulo 10, 11 e 12 de Daniel, nós vamos encontrar 3 tempos proféticos diferentes, mas que abrangem o mesmo período. Então, nós temos ali novamente a menção de 3 tempos e meio, nós temos a menção de 1.290 dias, e nós temos a menção de 1.335 dias. Então, nós vemos ali, capítulo 7, a menção de 3 anos e meio, nós vemos a ampliação dos detalhes desse período de atuação no capítulo 8, referindo-se ali a 2.300 tardes e manhãs. Tarde e manhã quer dizer um dia. Um dia em profecia é 1 ano, então são 2.300 anos. Então nós vemos aí uma ampliação do período. E agora nós vemos ali no capítulo 10 a 12 mais detalhes acerca desses períodos e desses tempos proféticos. Um termina com a queda da fase papal de Roma, e os outros terminam no seu determinado tempo também, culminando, inclusive, no mesmo período ali do capítulo 8, que nós vamos ver com mais calma, com mais detalhes. E o interessante de tudo isso é que quando olhamos essa visão geral do capítulo de Daniel, nós começamos a perceber que para o estudo das profecias já não se torna tão complicado o entendimento. Apenas olhando por cima, a gente percebendo que se trata dos mesmos impérios, a mesma história, os mesmos eventos, apenas com uma diferença. Capítulo após capítulo, vai sendo acrescentado detalhes a mais acerca do que foi mencionado anteriormente. Essa é uma forma didática que Deus utilizou para nos ensinar acerca das profecias de Daniel. E quando nós temos essa compreensão, fica mais fácil ainda de a gente entender o livro do Apocalipse, porque Daniel funciona como um pano de fundo, como uma base para que a gente, então, finalmente entenda da melhor forma, sem errar, o livro do Apocalipse. Então, perceba, o ponto de partida nós encontramos lá, no capítulo 2 de Daniel. Ponto de partida da onde Daniel falou para Nabucodonosor: tu és a cabeça de ouro. Tu, Nabucodonosor, rei de Babilônia. Então, Babilônia é a cabeça de ouro. Então, esse é o ponto de partida, porque o próprio Daniel diz isso. Não requer interpretação profética. Não requer a conversão de um símbolo profético para o entendimento. O próprio Daniel, pela revelação de Deus, disse para Nabucodonosor, literalmente: começa com você a sequência profética. E ali veio Babilônia, depois Medo-Pérsia, depois Grécia, depois Roma, depois as nações divididas, e depois a segunda vinda de Jesus, representada por aquela pedra que é cortada do céu. Então perceba que detalhe interessante. Começa os períodos proféticos com Babilônia e termina com a volta de Jesus. Então o esboço de Daniel 2 é um esboço muito resumido. Podemos dizer que é o resumo do resumo do resumo.
Quando chega no capítulo 7, já não está tão resumido. Coloca-se alguns detalhes a mais, mas são os mesmos impérios. Aí nós vamos para o capítulo 8, onde há mais riqueza de detalhes, e assim sucessivamente até o final do livro, lá no capítulo 2. Note que detalhe interessante. No capítulo 2 de Daniel, na sua última parte ali, é mencionado a pedra que é cortada do céu, sem auxílio de mãos, que representa o reino, o estabelecimento do reino de Deus, que é um reino eterno. Ele fala que essa pedra, ela vem do céu sem o auxílio de mãos. Essa pedra, ela fere a estátua nos seus pés, quebra ela inteira, torna-se uma grande montanha que enche toda a terra, que significa o reino de Deus que jamais será passado para outro reino. É um reino eterno que nunca mais vai acabar. Essa é a descrição e as características da atuação divina no cenário profético após passarem esses impérios. Então, após passarem esses impérios, entra agora em cena o reino de Deus, no capítulo 2. No capítulo 7, é agora, depois do quarto animal, depois da menção do quarto animal terrível e espantoso, lá no capítulo 7, que é Roma, depois de toda a atuação dela em todo o seu período, agora entra em cena a atuação divina. Assim como entrou em cena a atuação divina através da pedra, ali no capítulo 2 de Daniel. Então nós temos ali o juízo que é estabelecido no céu, após a queda de Roma na sua fase papal, e evidentemente na sua fase pagã, depois que Roma passa, agora inicia o juízo divino. Agora a ação divina entra em cena no cenário profético. E ali fala também do animal terrível e espantoso que foi morto e queimado, é mencionado no capítulo 7. Então ali a destruição do chifre pequeno, ele é destruído. E nós vemos ali que a pedra no capítulo 2, ela vai direto no lugar mais frágil ali da estátua e destrói a estátua. Então nós vemos aqui também uma semelhança. E também nós vemos ali algumas riquezas que são acrescentadas no capítulo 7 de Daniel, que é o recebimento do reino eterno de Deus, né? Ali fala que o Filho do Homem, né, ele aparece em cena e ele recebe o reino, ele recebe o domínio e governa para sempre. Nós vemos que no capítulo 2 é mencionado o reino eterno que jamais será passado. E fala que também os santos receberão esse reino. Ali no capítulo 8, falando sobre o estabelecimento do reino de Deus, ali diz acerca do santuário e o tempo do fim. Ali fala que o santuário ele seria purificado, ou seja, Deus começaria a atuar no cenário profético de modo a restaurar a verdade do santuário que havia sido destruída, que havia sido pisada aos pés pelo animal terrível e espantoso do capítulo 7, mas que aqui no capítulo 8 de Daniel, representado por aquela ponta pequena. Então diz que a ponta pequena, ela destruiu os santos do Altíssimo, ela lançou a verdade do santuário por terra, o que fez prosperou, atingiu o exército celestial. Então essas atuações da ponta pequena, que representa a Roma papal, agora toma lugar, ela é destruída, ela é subvertida pelo estabelecimento do juízo, pelo estabelecimento do reino de Deus. Agora, o problema é solucionado, o problema do pecado é solucionado. Por quê? Porque a verdade do santuário agora, novamente, é restaurada, o juízo é estabelecido e a destruição, ela é determinada. A destruição do mundo, ela é determinada. E quando nós falamos de determinação da destruição do mundo, a gente lembra do quê? Da pedra, lá do capítulo 2, que veio do céu, destruiu exatamente os reinos e as nações desse mundo, e eles ficaram destruídos, e tomou lugar agora o estabelecimento do reino de Deus. Quando nós vamos para o capítulo 10, 11 e 12 de Daniel, olha que detalhe que nós encontramos ali, um tempo determinado para que essas coisas aconteçam. E no capítulo 8 havia um tempo determinado para isso, que era as 12.300 tardes e manhãs. Diz o texto:
Capítulo 8 de Daniel e o verso 14 menciona assim: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, há um tempo determinado para a purificação do santuário. Há um tempo determinado em que Roma não mais iria fazer aquilo que estava bem querendo fazer com a verdade do santuário, com a lei de Deus e contra o povo de Deus também. Isso chega ao fim e toma lugar agora o estabelecimento do reino de Deus, com juízo àqueles que estavam vivendo em apostasia e aqueles que estavam simplesmente servindo também, evidentemente, a Roma papal. Agora, o juízo é estabelecido a um tempo determinado para que esse juízo inicie. E também, no finalzinho ali dos capítulos de Daniel, menciona que o rei do norte chegará ao seu fim e não haverá ninguém mais para socorrer o reino do norte. Nós vimos que o reino do norte é quem? É Roma, na sua fase pagã e na sua fase papal. E a gente vê que justamente isso faz paralelo com o que é mencionado no capítulo 8, onde diz que o chifre pequeno, ele foi quebrado. E agora percebemos também, nos últimos capítulos de Daniel, que haveria um tempo de angústia para o povo de Deus. Realmente, o povo de Deus, os capítulos anteriores mencionam que o povo de Deus seria perseguido, mas agora Miguel se levanta, ou seja, o príncipe do povo de Deus, o príncipe que defende o seu povo, ele se levanta para defender o seu povo que está sendo perseguido. E nós vemos justamente que, lá no capítulo 8 de Daniel, esse príncipe do exército, ele havia sido, a verdade sobre o príncipe do exército, ele havia sido tirada. E também o príncipe do exército havia sido, entre aspas, destruído, referindo-se à morte de Jesus. Só que Jesus ressuscitou. E agora nós vemos ali, no capítulo 10 de Daniel, Jesus agora exercendo o seu papel de reivindicar a justiça do seu povo com os seus méritos e também agora voltando em poder e grande glória para estabelecer o seu trono. Então nós vemos aqui um resumo que começa com esboço de forma ampla e que vai assumindo proporções mais minuciosas em todo o livro de Daniel. Então essa é a estrutura do livro de Daniel. É uma estrutura que a gente compreende a partir do momento que a gente entende que os impérios são os mesmos em todos os seus capítulos, apenas com um acréscimo a mais aí de detalhes. Então, a partir daqui, queridos, nós vamos estudar, nos próximos estudos, o capítulo 7 de Daniel. Agora nós vamos fazer abordagens individuais. Então, hoje nós tivemos todo esse resumo, toda essa estrutura panorâmica desse livro maravilhoso, o livro de Daniel, uma riqueza de detalhes históricos, proféticos, coisas que aconteceram, coisas que estão acontecendo e coisas que vão acontecer. É um livro completo. E que você e eu realmente possamos estar preparados e atentos para as coisas que estão acontecendo nesse mundo. Muitas coisas que nós já vimos são mencionadas no livro de Daniel. Coisas que estamos vendo, da mesma forma, são mencionadas. E são mencionadas no livro de Daniel coisas que ainda vão acontecer. E que Jesus, o príncipe do exército celestial, ele proteja você, ele ilumine você, ele traga a você compreensão, mas, sobretudo, relacionamento com ele. É isso que ele quer. Muito mais do que conhecimento profético, muito mais do que um estudo aprofundado das profecias, Jesus ele quer um relacionamento com você. Ele quer conversar com você, ele quer sentir você, ele quer estar com você. Ele é aquele que se levanta para te proteger no tempo da sua angústia. Mas ele é aquele que também se alegra com você nos momentos em que na sua vida está tudo tranquilo. Meu sincero desejo é que nos próximos estudos a gente adquira maior vigilância, maior senso de responsabilidade quanto à nossa posição no mundo e esteja preparado e atento para os eventos que estão acontecendo e que vão acontecer no mundo também. Que Deus te abençoe, que você tenha uma boa noite. Quero muito agradecer aí pela sua presença, por estar conosco durante esse estudo e desde já convido você para estar conosco e também para convidar para os próximos estudos, que agora nós vamos mergulhar a fundo aí nos detalhes proféticos que nós vimos aqui nessa tabela de forma ampla. Que Deus te abençoe. É meu sincero desejo e oração. Eu peço que você, nesse momento, curva a sua fronte e nós vamos fazer uma oração nesse momento. Por gentileza.
Feche seus olhos. Querido Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é muito sábio e nos dá a oportunidade de participarmos dessa sabedoria, de entendermos as profecias e conhecermos o relógio profético, o que está para acontecer e nos mantermos vigilantes. Que os próximos estudos, ó Deus, eles venham a transformar, venham a nos despertar para que os acontecimentos que nós vemos ao nosso redor, nós temos a correta compreensão deles, entendemos o correto significado deles. E, sobretudo, erguermos a nossa cabeça ao alto, na tua direção, na certeza e na convicção de que a nossa redenção está próxima. Nós te agradecemos porque essa esperança que nós temos é uma esperança dinâmica, é uma esperança viva. O Senhor nos revela, através da profecia, detalhes do que vai acontecer lá na frente. O Senhor não nos deixa no escuro. O Senhor nos mostra o caminho, através da tua palavra, que é a lâmpada para os nossos pés. Ilumina-nos, dá-nos a certeza da salvação. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.